Estamos de volta e agora com o quadro Consulte o Especialista. Olha, o tema de hoje é transição de tributos. Eu converso ao vivo com Laércio Balbinotti, especialista em direito tributário. Laércio, obrigado pela presença. Satisfação estar aqui novamente. O número está na tela. Você, principalmente empresário, está me assistindo agora. Tem dúvidas sobre esse tema? Manda para cá. Estou com o telefone aqui e a gente vai fazer a pergunta para quem sabe responder. 991 17 0028. Laércio, vamos começar falando o seguinte. Aqui em Cascavel e em região, pode ter muitos empresários aí que estejam com impostos estaduais e federais atrasados e acreditam que aquela única saída é parcelamento tradicional. Não enxergam outro caminho pela frente, mas existe. Há como reparcelar, renegociar esse tributo. Fernando, a maioria dos empresários conhece o parcelamento padrão, né? O parcelamento padrão é aquele que você entra no site lá do Fisco e você faz a adesão ao formato de parcelamento que está lá, que normalmente é um parcelamento que a gente chama de ordinário, sem desconto de juros e multa, sem desconto nenhum, parcelamento de 60 parcelas e pronto. Existem sim outras alternativas que a gente chama que são alternativas personalizadas, onde o empresário ele pode mostrar para o fisco que ele não tem toda aquela capacidade de pagamento que o fisco entende, que o fluxo financeiro dele está complicado e ao invés de ele entrar num parcelamento que ele não vai conseguir cumprir dentro do prazo, muitas vezes vai rescindir e isso tem um ônus também, ele pode propor alguma medida diferente dependendo da situação. Mas como que o governo avalia essa situação? Se eu tenho condições ou não de pagar e dar esse direito a mim e a minha empresa? Boa pergunta. O fisco hoje ele praticamente tem a vida da empresa e da pessoa física dentro dos seus sistemas, né? Então, esse sistema ele gera informações a partir da contabilidade, a partir das declarações que são entregues, gera informações preliminares para a Receita e a Receita, os fiscos, né, em geral, eles presumem que você tem uma capacidade de pagamento X. É uma capacidade de pagamento presumida, eles mesmos tratam com essa terminologia. Cabe ao empresário mostrar qual que é a capacidade real de pagamento que ele tem. Então, a capacidade efetiva que a gente chama, a gente consegue comprovar através da documentação, através de um laudo bem financeiro, bem montado, e apresentar para o fisco e argumentar que a capacidade de pagamento não é toda aquela, é aquela menos um valor. E aí amoldar esse parcelamento dentro de um fluxo financeiro que permita à empresa manter as atividades dela e continuar gerando empregos, gerando a economia, né? Até porque eu acredito que não é a intenção do fisco destruir ali, acabar com uma empresa com uma parcela muito alta. Então, resumo da história, o erro de muitos empresários é já começar pagando o parcelamento antes de pesquisar e tentar renegociar. Perfeito. A maioria dos empresários realmente busca apenas parcelar o débito, mas sem fazer uma análise qualitativa desse débito antes de fazer a tomada da decisão. E esse é um erro crucial, porque há consequências, né? A exclusão de um parcelamento depois implica em um pagamento de pedágio, uma entrada, né, muito maior, e muitas vezes o empresário não tem essa entrada para pagar um valor maior. Então, assim, antes de entrar no parcelamento, o empresário tem que olhar para dentro da sua empresa, analisar a qualidade desse débito, quanto tempo que ele está ali, se tem um débito prescrito, se tem algum questionamento que pode ser feito, e aí amoldar, fazer esse planejamento de como liquidar esse passivo sem comprometer a atividade da empresa. O fisco ele tem, sim, uma preocupação com a manutenção, a função social das empresas. Então, ele não quer que as empresas paralisem em função do passivo tributário. Por isso que veio a transação tributária. A transação tributária ela traz para o empresário uma roupagem diferente, onde ele individualiza a cada empresa conforme a sua capacidade de pagar o tributo. Olha, você que está chegando agora aqui na Tarobá, no Primeira Hora, a gente está falando do assunto importante, principalmente você que é empresário ou conhece algum empresário, está numa situação delicada, devendo para o governo estadual, federal, é possível renegociar
para não ter aquela parcela pesada no bolso, acabar atrapalhando a empresa e muitas vezes fechando as portas. Você lembra de cabeça agora, eu vou te colocar numa cilada, algum exemplo que a Consult conseguiu trazer esse alívio, esse respiro para o empresário? Sim, foram diversas vezes. Nós tivemos já dívidas superiores a R$ 1 milhão, e agora no final do ano teve uma situação assim, onde foi conseguido liquidar por 10% do valor, um pouco mais de R$ 100 mil. De 1 milhão para 100 mil? De 1 milhão para 100 mil. Porque o empresário ele demonstrou a capacidade de pagamento era aquela. Exatamente. E teve outras situações também, onde a capacidade de pagamento perante o fisco era uma capacidade boa, e nós apresentamos laudos e conseguimos mostrar que a capacidade não era toda aquela e levar para um patamar de negociação perante o fisco. E esse exemplo que você cita, se ele paga 1 milhão, talvez fosse o fim da empresa ali. O comprometimento financeiro com certeza seria outro, é uma diferença, é um valor que deixa de ficar no fluxo da empresa, deixa de proporcionar que a empresa tenha condições melhores de gerir a sua atividade econômica e vai para os cofres da União, né? Essa renegociação, ela serve só para quem já está numa situação muito grave, ali com dívida ativa, ou não? É possível fazer antes? Ela serve principalmente para quem está numa situação mais grave perante os fiscos, tá? Mas não necessariamente. Como nós falamos antes, o fisco ele tem uma visão da empresa, que é uma visão macro, né, digamos assim. Ela entende que a capacidade de pagamento ela pode ser aferida através das informações prestadas. Quem já está num grau mais, com a dívida num grau mais alongado de cobrança, digamos, dívida ativa ou execução fiscal, o fisco olha e vê com maior preocupação. Então, ele acaba flexibilizando um pouco mais essas regras de parcelamento. Mas nada impede que quem está com uma dívida no início, que está com um comprometimento financeiro, que vê que isso está sufocando e que vai comprometer, às vezes, até o gerenciamento da sua empresa, que ele busque antecipadamente essa análise tributária. Perfeito. Só para a gente finalizar, Laércio, primeiro passo, então, para quem se interessou, talvez esse seja o caminho, o que ele deve fazer? Mapeamento da dívida e olhar para dentro da empresa. É o que nós fazemos lá na Consult. Nós olhamos não somente a dívida, né, mas olhamos também a capacidade de pagamento da empresa. Então, se a gente consegue unificar as duas informações dentro de um laudo bem robusto e apresentar para o fisco e mostrar para ele que a capacidade não é toda aquela, a gente consegue uma negociação bem mais favorecida para o empresário. Laércio Balbinotti, especialista em direito tributário, sempre uma honra conversar contigo. Obrigado pela presença.